Você tem aí na sua vida algum comportamento repetitivo ou algum pensamento que fica ali na sua cabeça quando as coisas acontecem e que você não gosta, mas que você não tem a menor ideia de como mudar? Você tem até consciência de onde que ele vem, de com quem você aprendeu, mas você não consegue se ver livre dele. Vamos aprender a fazer isso? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu recebi uma amiga na minha casa esse fim de semana e ela me contou uma história interessante que me deu a ideia de fazer esse vídeo, na verdade. Ela falou para mim que quando ela era criança, os pais se separaram, né? E quando os pais se separaram, a mãe vivia falando para ela, né? Ela e as irmãs pequenas, vivia falando para elas: nossa, esse mês eu entrei no cheque especial. Esse mês o dinheiro não vai dar. Ai, seu pai não depositou a pensão. Puxa, esse mês a gente vai ficar apertado. E aí, por mais que as coisas se resolvessem depois, né? O pai depositava o valor da pensão, as coisas voltavam ao normal. Isso acontecia todos os meses. E aí isso ficou lá na memória dela, na cabecinha dela de criança, de que uma hora ou outra pode faltar. E aí ela vai para a vida adulta, constrói uma carreira de sucesso, acumula ali um monte de bens, um monte de coisa, tem uma situação financeira muito boa, mas quando ela decidiu tomar um caminho diferente na vida dela, né? Ela passou por uma mudança de vida, mudou de país e tal. Ela estava me falando que, embora ela saiba que a situação financeira dela é muito confortável, embora ela saiba que os fatos mostram para ela, né, que ela tá numa situação segura, ela tem sempre esse incômodo interno todas as vezes que ela gasta o dinheiro dela com alguma coisa. Então ela vai num restaurante, por exemplo, a tendência é que ela escolha um prato que é mais barato. Quando ela vai comprar alguma coisa para ela não consegue escolher por uma coisa que tenha mais qualidade, mesmo sabendo que aquele produto tem uma qualidade melhor do que o outro que ela vai pagar mais barato. Então percebe como essa crença que ela tem, como isso virou uma prisão que determina o fato como ela enxerga o mundo e como tá tudo na cabeça, né? Porque ainda que as coisas estejam tudo bem, ela ainda acredita que pode faltar. Ela ainda acredita que pode dar errado. E aí isso leva ela a se colocar dessa forma no mundo. E é muito interessante porque ela falou para mim, olha, eu sei que isso vem lá da minha infância, dessa história que eu vivi. E não é interessante isso? Como mesmo a gente sabendo de onde vêm as nossas crenças, ou mesmo a gente sabendo que são só crenças, que não são um fato na nossa vida, ou que não representam, pelo menos neste momento, um fato na nossa vida. Como a gente ainda continua vivendo amarrado a essas crenças, né? Como a gente continua se colocando dentro dessas mesmas prisões. Por que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso porque a gente não acredita que nós temos uma inteligência interna superior, né? Que está num nível superior e além daquilo que a gente pode compreender como mundo, em quem a gente possa confiar. E aí a gente tenta se libertar das nossas próprias crenças por nós mesmos. A gente tenta forçar essa mudança a partir do nosso ego, a partir da nossa mente condicionada neste passado. E aí o que acontece? Você está pedindo ajuda para quem criou o problema em primeiro lugar. Quando você acreditou nessas crenças, né? Quando essas pessoas de confiança apresentaram o mundo para você
e você aceitou que a interpretação do mundo tinha que ser feita dessa forma, você lá, pequenininho, para sobreviver, né, para se manter aqui nesse mundo, você você seguiu esse caminho. E aí, quando você vai para a vida adulta, a gente continua acreditando que a gente precisa dessas crenças para se manter forte, para se manter aqui. E na verdade, isso é o que nos enfraquece. Na verdade, se manter nessas crenças, manter a nossa cabeça focado naquilo que nos ensinaram e que muitas vezes não é verdade, drena a nossa energia, né? Faz com que a gente se dedique a uma coisa que não é real. A gente está se dedicando ao nada, né? A gente está se dedicando aqui às coisas, aos fatos e às energias que não existem de fato, porque só a única coisa real mesmo nesse mundo e imutável é a nossa essência, é a verdade sobre o amor de quem nós somos. Então aí, como que a gente faz para mudar, né? Como que a gente faz para virar essa chave na cabeça da gente entre aquilo que é real e entre aquilo que não existe, né? Treino, minha gente. Não tem outra saída. Para que a gente possa confiar, né, nessa nossa inteligência interna, a gente tem que estar muito alerta quando esses outros pensamentos vêm para fazer a melhor escolha, para fazer a escolha de sobre em quem que você vai acreditar. Você vai continuar dedicando a sua energia para manter essa crença de pé? Você vai continuar dedicando a sua energia aos caminhos que o ego tem te mostrado? Ou a gente vai escolher se abrir para aquilo que a nossa inteligência interior tem para nos mostrar? Isso requer muita humildade. Por que isso requer muita humildade? Porque a gente tem que admitir que a gente não tem as respostas. A gente tem que admitir para nós mesmos que sozinhos nós não vamos ser capazes de mudar. Mas, por outro lado, quando a gente se abre, essa mudança acontece e seja que crença que for, não importa quanto tempo ela tem atuado na sua vida ou o tanto que você acredite que ela tem domínio sobre você, porque isso também é uma mentira, isso também é uma outra coisa que o ego te conta, para continuar te manipulando, para continuar te mantendo sobre esse poder, né? Então, quando você se abre para entregar a solução nas mãos da sua inteligência superior, né? Entregar mesmo, falar, olha, eu não sei o que fazer com isso. Eu não tenho a menor ideia de como mudar isso na minha mente. Então eu te entrego para que você consiga desfazer essa crença em mim. Quando a gente faz isso para nossa inteligência interna, para nossa inteligência superior, que somos nós mesmos, né? Mas já iluminados, mas já lá junto com Deus, com a nossa fonte. Aí a solução vem. E a solução ela é muito desenhada para cada um, né? Porque o seu ser superior, ele sabe quais são as suas crenças. Então ele sabe qual é a melhor maneira, qual é o caminho de menor resistência para que você consiga fluir de novo, para que você consiga deixar esses hábitos, né, que não te servem mais, ou esses pensamentos que não te servem mais, e fluir, e ir para um outro lugar, de uma vibração mais alta, de uma vibração superior, que seja mais alinhado com quem você é de verdade. Quando a gente se mantém nesse processo, né, de validação das nossas crenças, então quando a gente tem esses pensamentos repetitivos, né, de alguma coisa que a gente viveu no passado, e aí a gente vê isso no mundo, e ao invés de a gente perceber que foi a gente que criou, a gente olha e fala, lá, não disse? Minha mente estava certa, escassez mesmo, olha lá, ó, perdi o emprego, olha lá, ó, faltou dinheiro no final do mês, tinha certeza que isso ia acontecer. Quando a gente faz isso, a gente está validando as nossas crenças e fortalecendo, fazendo com que elas fiquem mais fortes, com que aquele caminho neural
continue a ser traçado na nossa cabeça. Ao ponto que quando a gente se abre, a gente se dá a chance de traçar um novo caminho neural. Então, a próxima vez, né, que você vir refletido no mundo alguma coisa em que se baseie uma crença sua e você começar a se deixar levar por sentimentos e por pensamentos de angústia, de que vai mesmo faltar, de que a sua crença é mesmo real, se faça uma pergunta. Experimente perguntar a você mesmo se isso que você vê na sua frente como um problema, né? Se isso é mesmo um problema real ou se você, com a narrativa da sua mente, está contribuindo para que isso se torne um problema, né? Então, no meu exemplo de uma pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, né? Ou que descobriu uma doença, alguma coisa assim. Você pode se focar no seu tratamento, acreditando que tudo aquilo vai dar certo, acreditando que as coisas vão melhorar para você e que aquilo vai te fazer crescer de alguma maneira, ou você pode focar o seu pensamento em sentimentos de angústia, de tristeza, de dúvida, e aí de fato o que é uma doença vai crescer, né? Essa sensação de vitimismo do mundo, de não ter controle sobre nada, isso vai crescer e pode de fato se tornar um problema. A gente tem que ter muita responsabilidade pelas coisas que a gente cria com a nossa mente, e a gente está criando 100% do tempo. E essa responsabilidade vem de olhar para tudo além das nossas crenças, né? Além daquilo que nos contaram que era verdade. Sócrates já dizia, né? Eu só sei que nada sei. E a gente tem que treinar a nossa mente para que a gente consiga ficar confortável nesse estado de não saber. Quem fica desconfortável com a dúvida, quem fica desconfortável com não saber, é o ego. Porque o ego quer ter todas as respostas. Isso faz com que a gente se sinta no controle. Mas o que acontece se você largar o controle? O que acontece se você se abrir para essa possibilidade de que você não precisa saber tudo? Para mim, dá um alívio tremendo. Quando eu conseguir começar a aceitar que eu não tenho todas as respostas e que eu não preciso ter todas as respostas, porque eu tenho uma inteligência infinita à minha disposição para me ajudar a entender, para me ajudar a fazer as escolhas dos próximos passos, né, da minha vida, ou para me ajudar simplesmente a aceitar o que está na minha frente como sendo o melhor para mim naquele momento, né? Muitas vezes o que a gente chama de problema são oportunidades para a gente se abrir e se conhecer, para a gente se abrir e para a gente olhar da onde vem isso, da onde vem essa minha sensação de que uma hora ou outra as coisas vão dar errado, da onde vem essa minha sensação de que eu não sou o bastante, de que eu não sou o suficiente. Às vezes, os problemas que a gente vive, eles são oportunidades para a gente olhar para essas crenças e para a gente desconstruir. Só que a gente não desconstrói com a mesma mente que fez com que a gente acreditasse nelas. A gente se abre para que essa mentira seja corrigida dentro da gente. E acreditem, ela é corrigida. E é corrigida de uma forma tão mágica que num estalar de dedos você passa a não sofrer mais com isso. Eu tinha, por exemplo, uma crença muito grande na escassez, né? De achar que a qualquer momento ia faltar, a qualquer momento o pior podia acontecer, porque lá na minha infância eu também escutei muito da minha mãe: olha, seu pai pode perder o emprego, olha, eu acho melhor vocês tomarem cuidado, porque para onde a gente vai morar, né? E a gente morava num apartamento que era nosso, enfim. Eu escutei muito isso na minha infância, então é uma semente que foi plantada ali dentro de mim. A culpa é da minha mãe por causa disso? Obviamente que não. Ela também teve as histórias delas, meu pai também teve as histórias dele. Enfim, não dá pra gente achar um responsável, né? Não é sobre isso. É sobre você se olhar
e ver de que forma você consegue resolver. E para mim é ter humildade, para mim é se abrir para o fato de que a gente não sabe mesmo, a gente não tem todas as respostas e a gente não precisa ter. Essa é a grande sacada, isso que é o mais maravilhoso. Se você não precisa ter todas as respostas, você consegue se abrir e você consegue dar um passinho mais de confiança na direção dessa sua inteligência infinitamente criativa que está aí ao seu dispor em qualquer momento. Então, eu quando tô com alguma coisa que tá me agoniando, né, que tá me fazendo mal, eu tento, se não dá para fazer isso naquele exato momento, né? Eu tento mais tarde sentar, respirar e me sentar mesmo com aquela dor e com aquele incômodo, né? É como se você tentasse se sentir confortável no desconforto, né? Naquilo que tá te fazendo mal, naquilo que tá te pegando. A hora que você consegue relaxar dentro do desconforto, dentro daquilo que tá te pegando, dentro daqueles pensamentos repetitivos, como se você tivesse observando, né? Como se você tivesse dado um passo atrás para olhar para aquilo que está acontecendo. É incrível como a sensação se desfaz. E se desfaz porque não é verdade. Se desfaz porque não representa a verdade. A verdade não muda. A verdade é eterna e permanente. Então, tudo aquilo que não for verdade, tudo aquilo que fizer você se sentir mal, vai se desfazer. Só que você precisa se abrir para isso, né? A gente precisa se abrir para isso. A gente precisa aprender a desenvolver essa confiança nessa nossa inteligência interna, nessa nossa conexão divina. Então, experimenta fazer esse exercício e me conta aqui nos comentários como que isso funcionou, se funcionou para você e como que aconteceu. Eu geralmente faço isso, eu me sento e eu tento observar, né? E essa sacada de se sentir confortável dentro de desconforto é uma coisa incrível, porque implica em se descolar, implica em deixar de ser o desconforto para observar. Para que eu me sinta confortável perante o desconforto, é quase como se eu me tornasse dois, né? E a hora que você se torna dois, você se descola da mentira e você se aproxima da verdade. E é essa aproximação da verdade que vai te dar abertura para que o seu ser espiritual, para que a sua inteligência superior haja em cima dessa crença e ela se desfaça. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.